Quanto é que vale essa integral? Será que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular. Por quê? Porque a gente sabe que, vamos trazer para cá, ó. A integral S é a integral de π de 1, 0, 0. Vamos lá, vou fazer aqui. R menos Rzão, tá bom? dr3. Mas quem é essas funções? Ó? Nós fizemos aqui, ó. Essas funções lá em cima, ó, tá aqui. Ó. Você tá com a função aqui, cadê? Pronto. São essas duas funções aqui, ó. 1 sobre raiz de π ao cubo, E menos R0, e essa aqui é módulo de R menos Rzão. Então, ó, como é que fica o produto das duas? O produto dessas duas vai ficar assim, ó. Integral de raiz de 1 π a 0 ao cubo é elevado a R menos sobre a 0, né? E a outra é 1 sobre π a 0 ao cubo é elevado a menos o módulo de R menos Rzão sobre a 0. Aqui a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque o módulo de R menos Rzão sobre a 0, ele vai ser o quê? Ele vai ser dependente, né? Vai ser a raiz, digamos assim, de quem? De R2 mais Rzão ao quadrado, né? Menos 2 vezes R cosseno do ângulo entre as duas grandezas, né? Ou seja, esse θ' aqui é o ângulo entre Rzinho e Rzão. Tá bom? Rzinho e Rzão. Aí eu vou usar uma estratégia semelhante à estratégia que eu usei lá no átomo de hélio. Qual é? Já que meu Rzão é um parâmetro variacional e eu quero integrar aqui no Rzinho, tá bom? Eu vou fixar o Rzão aqui na direção Z. Aqui vai ser X, aqui vai ser Y. E o Rzinho está na direção arbitrária. Lembrando, o que é Rzão e Rzinho aqui na nossa conta? Rzão, vamos voltar aqui, ó. Rzão é o vetor que une os dois núcleos, os dois prótons, na molécula de hidrogênio ionizado. Rzinho é o vetor que une um dos prótons ao elétron, né? E R menos Rzão vai ser o vetor que une o elétron ao outro próton. Tá bom? Então, basicamente, a gente está fazendo o seguinte, a gente está orientando o eixo dos prótons no eixo Z. Por que eu faço isso? Porque eu já sei fazer esse tipo de integral. Esse ângulo aqui é θ, que é o ângulo entre eles, e aí a minha integral de overlap, né, vai ser o quê? 1 sobre π a 0 ao cubo, né? Aí fica assim, ó, olha só, é R menos A0, R sobre A0, menos R, aqui eu tenho que ter um cuidado, vai ficar assim, ó, módulo de raiz, né? De R2 mais R ao quadrado, menos 2R, Rzão, cosseno de θ, dividido por A0. E que é o elemento de volume? R2, cosseno, né? R2, seno de θ, dr, dθ, dφ. Então a gente vai ter que resolver essa integral aí. Não é uma integral tão simples assim como a gente pensa. Por quê? Tudo bem que a integral em φ a gente pode já fazer de cara, né? Integral aqui em φ. Como o meu integrando ele é independente de φ, você não precisa se preocupar. O S aqui vai ser o quê? 2π sobre π a 0 ao cubo, né? Aí vem a integral aqui do R2 elevado a menos R sobre A0. Tá bom? Só que vem agora a integral no θ. Vamos fazer primeiro essa integral no θ. Ó, de 0 até π, né? É seno de θ, dθ, e uma função que depende de θ. Tudo isso aqui dividido por A0.
Então vamos lá. Ó. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que, por exemplo, y, fazer uma mudança de variável aqui, né? y2, para tirar esse rapaz daqui, vai ser R2, Rzão2 menos 2R cosseno de θ sobre A0 ao quadrado, que é o que tem lá dentro desse termo aqui. Né? Que é o que está tirando a raiz, é basicamente isso daí. Se eu fizer essa brincadeira aqui, eu vou ter o seguinte, A0 ao quadrado, 2y dy, né? E aí eu vou integrar no θ, então tudo isso aqui é uma constante, então vai ficar menos 2, Rzão, derivada do cosseno de θ, menos seno de θ, dθ. Ou seja, A0 ao quadrado, y dy, né? Cancelando esse 2, vai ficar Rzão, seno de θ, dθ. Aí a minha integral de overlap, né, vai ficar 2π sobre π A0 ao cubo. A integral aqui que a gente vai fazer ainda de menos de 0 até infinito de R2 sobre A0 dr. Só que quem é seno de θ dθ? Ó? Acabei de encontrar aqui. Ó. Seno de θ dθ vai ser A0 ao quadrado. Né? Aí, integral aqui de isso aqui sobre Rzão, y dy, né? Menos quem? Isso aqui é a raiz toda, né? Então é menos y. Pronto. Y dy de y. Né? Fica basicamente isso daí. E os limites de integração? Aí vamos lá. Ó. Quando o θ for zero, quanto é que é o nosso y? Quando o θ for zero, aqui vai ficar o quê? A gente vai ter y igual a R2 mais R2. θ é zero, cosseno é 1, menos 2R y ao quadrado, né? Sobre A0. Né? Ou seja, a gente vai ter um y aqui, que é um limite de integração, que vai ser a raiz quadrada de R menos Rzão ao quadrado, dividido por A0. Ou seja, a gente tem o quê? Y igual a módulo de R menos Rzão. Sobre A0. Quando o θ for π, a gente vai ter o y ao quadrado igual a R2 mais Rzão 2. O cosseno aqui vai ficar menos 1, então vai ter mais 2R Rzão dividido por A0 ao quadrado. Então, o nosso limite de integração vai ficar raiz de R mais Rzão ao quadrado dividido por A0. Ou seja, o nosso limite de integração é R mais Rzão dividido por A0. Então, eu tenho que a minha integral de overlap aqui vai ficar 2π A0 ao cubo. Né? Aí eu vou tirar esse A0 ao quadrado aqui, que é uma constante. O R também é uma constante, o Rzão. Esse R aqui cancela com esse R aqui. E eu vou ficar só a integral de 0 até infinito, de quem? De R. E elevado a menos R sobre A0. Bom, dr. E aqui a gente vai ter uma integral que é de 0, né? Ou seja, módulo de R menos sobre A0 até R mais Rzão sobre A0. Isso aqui é integral de y elevado a y dy. Pronto, aqui a gente vai ter que usar aquelas ideias lá, né, de integral, né, de funções exponenciais. Você vai ver muito esse tipo de integral quando você trabalhar com átomo de hidrogênio. Né? Então a gente vai, se resolve por partes, né, enfim, não vai ser tão
Não é tão difícil de entender, né, esse tipo de integral. É uma integral definida, né, não é uma integral infinita, tem esses limites de integração. Então as continhas vão ser bem chatas, né? Só que perceba o seguinte, no final das contas a gente vai ter o quê? Que a integral de overlap, né, só para a gente fazer aqui uma análise, vai ficar assim, ó, menos 2, eu posso cancelar esse π aqui, com esse π, né? Esse a0 ao cubo aqui cancela com esse rapaz, vai vir um negativo aqui do valor da integral, que a gente vai substituir, então vai ficar menos 2 a0 sobre r, tá bom? A integral de 0 até infinito, de dr, r elevado a menos r sobre a0, aí vai ficar um termo aqui bem grande, ó. Vai ficar assim, elevado a menos r mais sobre a0, aí aqui dentro vai ficar r mais rzão sobre a0, mais 1, menos elevado a módulo de r menos rzão sobre a0. Aqui não tem um vetor não, né? Só o módulo mesmo. Sobre a0 mais 1. Bom, vocês podem conferir depois aí, sem problema. Então, assim, o problema aqui dessa integral, pessoal, é o seguinte, é esse módulo aqui. Bom, que ele aparece aqui e aqui. Né? Por quê? Porque módulo de r menos rzão vai ser o quê? Né? R menos rzão se o r for maior do que rzão. E vai ser menos r mais rzão se o módulo de r for menor do que rzão. Aí qual o problema? Eu tenho uma integral aqui que é de 0 até infinito. Então eu vou ter que quebrar, olha só como é bem grande aqui, bem chato. As contas realmente são bem grandes, né? Porque eu tenho integral de 0 até infinito, só que eu tenho uma função modular aqui no meio. O integrando modular. Né? Você está diante aqui de um integrando modular. O que é um integrando modular? É um integrando que tem uma função que depende do módulo, da variável que você está integrando. Né? Então você tem que quebrar essa integral para comportar essas duas condições aqui. Ó. Bom, então no final das contas você vai ter que fazer o seguinte, ó, a integral de overlap vai ser menos 2 sobre a0 rzão. Aí você vai ter que fazer uma integral aqui de 0 até r, com uma função que é a situação onde o r é menor do que o rzão. Então aqui você vai ter que fazer uma integral, fazer assim, uma função que depende de r, né? dr. E essa função vale para r menos menor do que rzão, mais uma integral de rzão até o infinito, uma outra função aqui g de r, que ela vale para r mais r maior do que rzão. São duas funções bem grandes, bem complicadas, mas no final das contas são integrais repetitivas, né? São integrais exaustivas. Você vai fazer exaustivas vezes a integrais de exponenciais, né? Que se resolve por partes. Então o ideal é você ter do seu lado ali a todo instante uma tabelinha, por exemplo, da integral indefinida de x elevado a alfa x dx, uma integral de x2 elevada a alfa x dx, né? Se você tiver essa tabelinha do lado aqui, fica mais fácil, né? Para não ter que ficar repetindo várias vezes essas integrais, porque elas vão aparecer, tá bom? São bem penosas. No final dessas contas aqui, eu vou antecipar o resultado para vocês, para a gente poder discutir a física da coisa, né? O que vai dar aí depois de muitas contas? Realmente são muitas contas, vocês vão ver que é bem complicado. Né? Essa integral de overlap aí, eu vou saltar aqui algumas continhas, né, que são bem pesadas, né? Quem quiser depois dar uma olhada aí com calma nessas contas. E essa integral fica assim. Elevado a menos r sobre a0. Né? Aí fica aqui 1 mais r sobre a, 0, mais r ao quadrado
sobre 3 a 0 ao quadrado. Bom, essa integral aí deu isso aí. Né? Se você... Aí, ó, olha só. Esse é o resultado final, né, da integral de overlap. Dá muita conta aí. Certo? Se você substituir, por exemplo, R sobre A0 por um parâmetro x qualquer, você pode dizer que a função agora deixa de ser dependente de R e passa a ser dependente de x. Né? Que é um parâmetro adimensional. E aí essa função fica sendo assim, ó, exponencial de x, 1 mais x mais x2 sobre 3. Tá bom? Vamos ver se os limites estão ok, né? O limite de S de x, quando x tende para infinito, ele deveria ser o quê? 0. Segundo as nossas análises, né? Ou seja, quando o x vai para infinito, o R está indo para infinito. E de fato é, né? Ó, quando o x vai para infinito, esse termo todo morre aqui e vai para 0. Né? E o limite de S de x, quando o x tende para 0, né? Que é a outra situação, que é o R tendendo para 0, quando esse cara aqui é 0, isso aqui dá 1, aqui dá 0, dá 0, aqui dá 0, então fica só 1. Né? Então esse comportamento aqui, desse tipo de função, está satisfazendo bem as nossas análises lá de sobreposição. Então essa aí é a constante de normalização, né? Fica um pouco estranho, mas a constante de normalização, que depende agora de x, né? Que é um parâmetro variacional, vai ficar 1 sobre a raiz de 2, né? 1 mais S de x. Bom, onde o S de x é uma função um pouco assim estranha, né? Mas é o que tem. É o resultado correto. Bom, essa é a constante de normalização.